Oi, meninos, vamos corrigir a tarefa de lei de senos e cossenos aí. Na primeira, ele te dá esse desenho e tal, e quer saber essa distância aqui. Ué, olha aqui, eu tenho dois ângulos e dois lados. Com dois ângulos e dois lados, a gente usa a lei dos senos. Então, eu vou ter aqui, ó, A sobre seno de A igual a B sobre seno de B. Tá, beleza. Se eu chamar isso aqui de A, o seno de A vai ser esse ângulo aqui, que é sempre oposto, tá? Se eu chamar esse aqui de B, o seno de B é esse aqui, tá? Pode ser o contrário? Pode. Só que se eu chamar esse aqui de A, isso aqui é seno de A. Se eu chamar esse aqui de B, isso aqui é seno de B. Então, A é X. O seno dele vai ser seno de 120. O B é 120. Seno de B vai ser seno de 45. Tá, beleza. Eu sei 30, 45 e 60 nessa tabela aqui. 120 eu não sei. Mas o que é que eu vou fazer? Existe uma regra que chama redução de quadrante. A gente ainda vai trabalhar isso aqui, tá? Mas vamos dar uma adiantada, ó. Tem primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Isso aqui é redução de quadrante. Aí, eu quero reduzir para o primeiro quadrante. Então, a gente vai fazer aqui, ó. Eu quero saber esse valor alfa aqui, ó. Então, aqui vai ser 180 menos x. Aqui, x menos 180. E aqui, 360 menos x. X é o valor do ângulo que ele te dá, tá? Para me descobrir esse alfa aqui, ó. Eu tô reduzindo isso aqui para esse primeiro quadrante. E a gente vai precisar disso aqui, ó. Setar com mais 12, 13 e 14. Ou seja, o seno é positivo, primeiro e segundo quadrante. A tangente é positiva, primeiro e terceiro quadrante. E o cosseno é positivo, primeiro e quarto quadrante. Então, eu não tenho seno de 120. 120 é segundo quadrante, porque é assim, ó. O primeiro quadrante vai de 0 a 90. O segundo quadrante vai de 90 a 180. O terceiro quadrante vai de 180 a 270. E o quarto quadrante vai de 270 a 360, tá? Então, se eu tô 120 não tá entre 90 e 180, tá no segundo quadrante. Então, a gente vai 180 menos x. Então, vai ser, ó, 180 menos 120, que dá 60. Então, seno de 120 é correspondente a seno de 60, tá? Então, seno de 120, ele é correspondente a seno de 60. Positivo ou negativo? O seno é positivo primeiro e segundo quadrante? Então, se tá no segundo quadrante, é positivo. Se tivesse o terceiro, seria o valor só que negativo. Aí, quanto que é o seno de 60? O seno de 60, a gente tem que raiz de 3 sobre 2. Se fosse no terceiro quadrante ou no quarto, seria negativo, porque o seno é positivo primeiro e segundo, tá? Então, seno de 120 é a mesma coisa que seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2. Então, vamos lá. Vai ficar x sobre raiz de 3 sobre 2 igual a 120 e 145 a gente tem na tabela, que é raiz de 2 sobre 2. Essa tabela a gente já cansou de trabalhar, ó. Quem não tem nada tem 1. A gente multiplica extremos com extremos e meios com meios, ó. 2 vezes x, 2x. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. 120 vezes 2, a gente multiplica extremos com extremos e meios com meios. 120 vezes 2, 240. 1 vezes raiz de 2, raiz de 2. Chegou aqui, a gente vai multiplicar cruzado, ó. 2x vezes raiz de 2 é 2 raiz de 2x. Raiz de 3 é 240, é 240 raiz de 3. O x tem que ficar sozinho. Então, o 2 raiz de 2 passa dividindo. Tá, beleza. Então, aqui, ó, 240 dividido por 2 dá 120. Vai ficar 120 raiz de 3 sobre raiz de 2, que eu não fiz nada com as raízes. Só que não pode ficar raiz no denominador, eu preciso racionalizar. Multiplicar embaixo e em cima pela raiz do de baixo. Então, vai ficar, ó, 120. Raiz de 3 vezes raiz de 2 dá raiz de 6, porque 3 vezes 2, 6. Multiplicação a gente pode fazer. Raiz de 2 vezes raiz de 2 é raiz de 4, que é quanto? 2. 120 dividido por 2 dá 60, raiz de 6. Só que no meu exercício, ele pede para substituir raiz de 6 por 2,45, lá no enunciado. Então, dá 147 metros, que é a letra D, tá?
Na número 2, ele me dá um percurso da casa, praça, escola. Ele quer saber o percurso da casa até a escola. Então, o percurso da casa até a escola, vou chamar isso aqui de x, vai ser de 80 mais x, não é? Mas eu tenho esse x? Não. Mas eu tenho 2 ângulos e 2 lados, não é? Então, a gente tem também lei dos senos, ó. Se eu chamar isso aqui de A, oposto ao ele, é o seno de A. Se eu chamar isso aqui de B, ó, oposto ao ele, é o seno de B. Faz diferença? Não. Então, eu vou ter aqui, ó, A sobre seno de A, igual a B sobre seno de B. Quem que é o A, ó? X, seno de A é 160, o B é 80, seno de B é seno de 30. Vai ficar X, ó, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Vai ficar X sobre raiz de 3 sobre 2, igual a 80, ó, seno de 30 é meio. Então, vai ficar sobre meio. Quem não tem nada tem 1, a gente vai multiplicar extremos com extremos e meios com meios, ó, os dois. Então, ó, x vezes 2, 2x. 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Ó, 80 vezes 2, 160. Ó, 1 vezes 1, 1. Multiplica cruzado, ó, 2x vezes 1, 2x. 160 vezes raiz de 3, fica 160 raiz de 3. O 2 está multiplicando, passa dividindo. 160 dividido 2 dá 80 raiz de 3. E ele pediu para substituir raiz de 3 por 1,7. Então, vai ficar 80 vezes 1,7, que dá 136. Que tem a resposta lá. Mas 136 não é o percurso, porque é só esse pedaço. O percurso inteiro é o que se anda da casa até na praça, que é 80, mais o x. Então, vai ser 80 mais 136, que vai dar 216, tá? Que é a letra C. Tá vendo como pode induzir ao erro? Na número 3. Na número 3, ele quer o valor do x. Ó, eu tenho 3 lados em um ângulo. Quando eu tenho 3 lados em um ângulo, eu vou usar a lei dos cossenos, ó. A ao quadrado vai ser b ao quadrado mais c ao quadrado, menos 2 vezes a vezes b vezes cosseno de a. Então, se eu chamar aqui de a, aqui de B, aqui de C, oposto ao ele é o cosseno de A. Então, eu vou ter aqui, ó, x ao quadrado vai ser 22 ao quadrado, mais 14 ao quadrado, aqui é B vezes C, ó. 2 vezes B vezes C. 2 vezes o B, que é 22, vezes o C, que é 14, vezes cosseno de 60. Então, vai ficar, ó, 22 ao quadrado, 484, 14 ao quadrado, 196, 2 vezes 22 vezes 14, dá 616, e cosseno de 60 é meio. Então, aqui eu tenho, ó, 484 mais 196, aqui quem não tem nada tem 1. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador, ó. 616 vezes 1, 616, 1 vezes 2, 2. Então, eu tenho, ó, 484 mais 196, 616 dividido por 2 dá 308. Então, eu tenho 384 mais 196 menos 308 dá 372. Tira a raiz, que é aproximadamente 19,28. Isso aqui é um número maior que 19. Então, a opção é a letra E, tá? Na número 4, ele fala que alfa está entre 0 e 90, ou seja, primeiro quadrante, não é? E ele me dá que seno de alfa é raiz de 3 sobre 2. Ele quer o cosseno. Tá, onde que o seno é raiz de 3 sobre 2, ó? O seno é raiz de 3 sobre 2 em que ângulo? 60, não é? Então, eu sei que o alfa é 60. Então, basta eu achar cosseno de 60. Quanto que é cosseno de 60? Meio, tá? Que é a letra C. Tá. Na 5, ó. Na 5, ele também fala que alfa tá entre 0 e 90. E ele me dá que cosseno de alfa é raiz de 2 sobre 2, tá? Onde que o cosseno é raiz de 2 sobre 2? Em 45. Então, eu sei que o meu alfa é 45. Então, eu quero seno de alfa. Então, lógico, eu quero seno de 45.
Quanto que é seno de 45? Raiz de 2 sobre 2 também. Então, vai ser a letra D, tá? Essa é a correção de vocês, tá? Corrijam aí, qualquer dúvida me chama. Beijos.